Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, ontem à noite tivemos a notícia muito importante que o Barcelona fez uma proposta oficial para contratar e comprar aí o garoto Ryan. Vamos falar tudo dessa situação. A proposta teria sido considerada boa pela diretoria do Vasco e também pelo próprio jogador. O Vasco ainda deseja renovar o contrato dele. Você vai entender toda a situação do Ryan, que pode ir para o Barcelona. Vamos falar aqui também do jogo de amanhã contra o Grêmio, onde você vai poder assistir esse jogo. Também circulando imagens da camisa do Vasco feita pela Nike, você vai entender essa situação. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Falta pouco para a gente chegar a 227 mil inscritos. Bom, pessoal, amanhã é dia de Vasco. O Vasco vai entrar em campo para enfrentar o Grêmio. Jogo fora de casa às 9h30 da noite. E essa partida terá transmissão da Rede Globo e também do Premier Clubes. Somente na Rede Globo e no Premier que terá a transmissão desse jogo importantíssimo para o Vasco diante do Grêmio, né? Um confronto direto ali, dois times querendo se livrar do rebaixamento e também tentando ainda, quem sabe, o sonho de uma hipotética, um sonho bem distante realmente para os dois times, a pré-Libertadores aí no Campeonato Brasileiro. Mas hoje o Vasco tem 2 pontos a mais que o Grêmio e vê esse sonho da pré-Libertadores ainda mais perto, né, cara? Digamos assim, né? Porque depois dos 3 últimos jogos, cara, é impressionante o fraquíssimo desempenho do Vasco. O torcedor praticamente disse adeus aí às chances do Vasco de ver o time jogar a pré-Libertadores no ano que vem via Campeonato Brasileiro. Ainda temos o grande sonho do título da Copa do Brasil, mas é bem mais difícil do que você conseguir garantir, né, a Libertadores via o Brasileirão. Hoje, a situação para o Vasco permite o Vasco sonhar por um hipotético G8 ou até mesmo G9, dependendo se o Atlético Mineiro ficar bem na tabela e ainda for o campeão da Copa Sul-Americana. Logicamente, torcendo para que o Corinthians não seja o campeão da Copa do Brasil, o Vasco pode, com certeza, tentar sonhar com a possibilidade de ficar na 9ª colocação ali para tentar ir para a pré-Libertadores, né? Esses são os cenários aí que seriam mais favoráveis ao Vasco. Hoje, com o campeonato já estabelecido, implementado, somente é o G7. E é praticamente impossível que o Vasco alcance o G7 hoje, já que estamos na 11ª colocação, com 42 pontos, a 9 pontos do 7º colocado, né? O Vasco terá que vencer todos os seus jogos e o Fluminense não tem que pontuar mais. É simples a conta. Não pode mais acontecer que esses clubes que estão à frente do Vasco pontuem bem e com certeza continue aumentando a distância para o Vasco. A situação é bem complicada, né? É bem impossível, na minha opinião, que o Vasco vá à pré-Libertadores via G7, mas talvez um G8 ou G9 vai depender muito do que o Vasco fizer nesses jogos finais, né? Onde vamos ter Grêmio fora de casa, Bahia fora de casa, Internacional em casa, que é o único jogo que eu entendo que o Vasco tem condições de vencer. Depois tem o jogo contra o Mirassol também, em São Januário. É um jogo que o Vasco tem que, no mínimo, ali empatar, porque se perder para o Mirassol, o ano vai fechar bem trágico para o Vasco, já que o último jogo vai ser contra o Atlético Mineiro fora de casa. Se o Atlético Mineiro perder a final da Sul-Americana, eles vão dar a vida contra o Vasco nesse jogo aí, para tentar buscar uma pré-Libertadores via Brasileirão, dependendo também dos outros resultados, né? E com certeza o Vasco tem tudo para terminar um ano de maneira melancólica pelos péssimos 3 jogos que apresentou antes da pausa da data FIFA. Agora, com essa pausa, que tivemos tempo para trabalhar, que o Diniz teve tempo para treinar e melhorar, principalmente a parte psicológica desses atletas que estavam entregues em campo, a gente espera que o Vasco mude pelo menos a postura e que pelo menos tente empatar contra Grêmio e contra Bahia. Não perder esses 2 jogos, o Vasco está no lucro, velho. Sinceramente, o Vasco está no lucro não perder nesses 2 jogos aí. E para esse jogo diante do Grêmio, vamos ter muitas alterações no time, surpresas até mesmo no meio campo, mas a tendência é que o Vasco entre em campo ali com o Léo Jardim. Pumita Rodrigues está retornando da seleção do Uruguai, inclusive já é aguardado, já chegou no Rio de Janeiro hoje pela manhã. Ele deverá ser o titular na lateral direita. A zaga, possivelmente com o Hugo Moura improvisado, jogando ao lado do Robert Renan. Lateral esquerda, Piton, meio campo com Barros e também o Thiago Mendes. Thiago Mendes vem treinando aí como titular nos últimos dias e a tendência é que ele seja titular ali ao lado do Barros e também mais à frente Coutinho na armação. O ataque com Nuno Moreira, Verratti e também o garoto Ryan. Já que, como todo mundo sabe, não temos Carlos Cuesta, não temos PH, não temos aí
Andrés Gomes também, o Pumita que estava fora, está de volta. O PH de todo jeito já está fora, né? Porque está suspenso. Mas o Vasco sente muito a ausência do Cuesta e também do Andrés Gomes, que seria uma válvula de escape nesse jogo importante contra o Grêmio, onde o Vasco certamente não será o predominante com a bola, né? Onde o Grêmio vai tentar se impor, vai tentar mandar no jogo, literalmente, e o Vasco poderia ser um time mais reativo, e o Andrés Gomes seria muito importante na puxada de contra-ataque para o Vasco tentar ganhar o jogo dessa forma, né? Mas hoje a situação é essa, o Vasco deverá mandar esse time a campo. Caso não jogue Thiago Mendes, tem a opção do Tietê, que foi muito criticado nos últimos jogos aí pelo torcedor vascaíno. Havia até a expectativa do Tietê jogar como lateral direito. Se ele já estava mal atuando como segundo volante, a posição de origem do atleta, imagine como lateral, né? Poderia comprometer muito nesse jogo diante do Grêmio. Por sorte, o Pumita foi liberado da seleção do Uruguai a pedido do Vasco e o jogador está de volta aí ao time e deverá ser titular amanhã normalmente. Comenta aí qual o seu palpite, qual o seu placar para o jogo de amanhã diante do Grêmio. Cara, velho, eu acho que esse jogo vai ser empate. Não estou confiante numa vitória. Eu acho que o empate ainda está de bom tamanho para o Vasco, dadas as circunstâncias das últimas rodadas. Mas se vencer, meu amigo, vamos comemorar demais, porque a esperança vai estar renovada e o torcedor já vai estar acreditando até mesmo em G4 se o Vasco ganhar o jogo amanhã. Bom, pessoal, praticamente aí de saída no fim da temporada, possivelmente pode ser emprestado pelo Vasco, Benjamin Garré vem demonstrando uma boa evolução física e estaria feliz no Rio de Janeiro. Segundo as informações do canal Atenção Vascaínos, o jogador vem tendo uma boa evolução aí e o staff do meio acredita na recuperação do atleta jogando no próprio Vasco. O Garré gosta do Rio de Janeiro, mas está incomodado em não jogar. Como a gente falou, não está descartado o empréstimo do meia para algum clube aí em 2026. E o jogador que vem ganhando pouquíssimos minutos aí com o Fernando Diniz, sequer vem entrando em campo em vários jogos, sequer também foi relacionado. O jogador que veio contratado aí por cerca de 15 milhões de reais junto ao Krylia Sovetov e não joga, né? Com certeza, um tiro no pé do Vasco. Realmente uma das piores contratações do clube. E o jogador está tentando aí retomar o seu espaço. Eu acredito que ele não terá tanto espaço assim no Vasco, já que a gente espera que o Vasco reforce o time para a próxima temporada. E esse tipo de jogador não tem que estar mais no Vasco, né? Benjamin Garré, Jean Davi e por aí vai, né, cara? Um monte de jogador fraco que está lá no Vasco não tem que ficar mais no clube, tem que ser emprestado ou o Vasco tentar rescisão amigável, né? No caso do Garré é mais complicado, porque o jogador chegou no início desse ano, o Vasco investiu pesado nele e não teve retorno nenhum, nem técnico, nem nada, né? O jogador deu apenas uma assistência, se eu não me engano, no jogo contra o CSA na Copa do Brasil. Muito pouco pelo investimento. O Vasco trouxe esse cara para ser titular da ponta direita. Ele passa anos-luz longe do time titular do Vasco. Com certeza aí tá complicado a vida para esse jogador argentino dentro do clube. E a gente espera que o Admar Lopes traga muitos mais outros reforços bem qualificados para o Vasco a partir do ano que vem. E comente aí o que você acha do Benjamin Garré, se você é defensor do Garré no Vasco, se você acha que ele é um jogador que tem que ser aproveitado, se você acha que ele tem chances ainda de dar a volta por cima no clube. Segundo as informações do canal Vasco, o Vasco estaria interessado no zagueiro chileno Paulo Dias, do River Plate. O jogador de 31 anos deverá deixar o River Plate aí no fim dessa temporada. Dias atrás havia notícias que esse jogador deixaria o River Plate, porém o River trata o atleta como praticamente inegociável e só deseja vendê-lo em caso de uma proposta por cerca de 7 milhões de dólares, aproximadamente 38 milhões de reais na cotação atual, segundo as informações. O jogador é um atleta que agrada muito, tanto o treinador do River Plate e também ao próprio clube. O jogador aí é um atleta da seleção chilena, já está há muitos anos atuando no River Plate, um atleta muito experiente e claramente aí seria um ótimo reforço para o Vasco. Vale ressaltar que além do nosso clube, times da MLS como Inter Miami e Atlanta United também têm interesse no jogador. Aqui no Brasil, alguns clubes como Corinthians, Flamengo e Grêmio demonstraram interesse no atleta anteriormente, até o Santos chegou a tentar negociar essa contratação, todos sem sucesso. E o Vasco, com o Admar Lopes, que está mapeando bem o mercado sul-americano, viu nesse nome um ótimo reforço aí para o nosso elenco na próxima temporada. Claramente, seria um bom reforço, um ótimo reforço, um jogador que diversas vezes foi capitão do River Plate, mas é um jogador caro, né? O jogador, de acordo com o site transfermarkt.com, está avaliado em 4 milhões de euros. E o River Plate deseja negociá-lo, no mínimo, por 38 milhões de reais. Não sabemos se é do interesse do Vasco comprar esse jogador em definitivo. Claramente o River não vai aceitar um empréstimo, então um pouco rescindir o contrato com ele, para que ele feche com o Vasco, né? Até agora, essas são as informações que temos, é um nome que interessa a diretoria,
mas não sabemos quais os moldes da negociação que pode acontecer com o Vasco. O que a gente sabe é que o Admar Lopes é um ótimo profissional, já fez belíssimas contratações, né? Conseguindo trazer o Cuesta, que na minha opinião é um zagueiro muito acima do Paulo Dias, e teve criatividade para conseguir contratar esse atleta, e também o Robert Renan, que é um jogador muito promissor, corrigindo um defeito gravíssimo de anos da defesa do Vasco. Com certeza, a gente torce para que o elenco seja qualificado, e o Paulo Dias certamente seria um ótimo nome, sim, na minha opinião. Seria um ótimo reforço para a defesa do Vasco. A gente já falou várias vezes aqui no canal, uma matéria muito interessante trazida pelo GE. Globo, que o Vasco deseja contratar para o time titular um volante de marcação, mas que sabe sair jogando, um camisa 8, um camisa 9, um jogador aí, um centroavante de qualidade para ser titular, um jogador com mais mobilidade, que seja um jogador de quilate, realmente um jogador de alto nível, e também que pretende reforçar o banco de reservas, dando preferência à defesa. Já que a gente falou aqui várias vezes também no canal que vai acontecer uma barca gigantesca no Vasco, e a maioria dos jogadores que deverão deixar o Vasco são do setor defensivo, tanto laterais e também aí zagueiros. A gente espera que o Vasco traga bons nomes, e o primeiro nome que surge aí para a defesa, além do Nino, né, que foi especulado, sempre é o interesse do Vasco contratar o Nino devido à boa relação dele com o Fernando Diniz, mas é uma situação bem mais distante do que, por exemplo, poderia ser com o Paulo Dias, né? O Paulo Dias surge aí como uma possibilidade interessantíssima se o Vasco quiser desembolsar uma grana para contratar, vai ter que gastar muito dinheiro, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se vier, vai ser um ótimo reforço. Comentem o que você acha desse zagueiro de 31 anos, jogador do River Plate, poderia vir aí para reforçar o Vasco. Bom, pessoal, nos últimos dias vem circulando nas redes sociais essa imagem dessa camisa do Vasco feita pela Nike. Muitos torcedores acreditam que essa será a camisa do Vasco para a próxima temporada aí, a camisa no estilo Total 90. Essa camisa foi somente um conceito feito por um designer, não é a camisa oficial da Nike. Não será essa a camisa do Vasco utilizada na temporada que vem, a menos aí que a Nike lance esse modelo de Total 90 para uma hipotética camisa 4 ou alguma camisa comemorativa para o Vasco, já que as informações que temos é que a camisa 3 será no modelo Total 90 e será na cor azul, com o escudo centralizado e a logo da Nike no ombro, assim como é de costume as camisas do padrão Total 90. Essa camisa aí é uma camisa muito bonita, né? Muitos torcedores acreditavam claramente que essa seria a camisa do Vasco da Nike, só que não é, cara. Para deixar bem claro aí para você que isso aqui é um modelo feito por um designer, uma camisa muito linda, ficou bonito, ficou top aí, cara. Nem tem nas publicações que eu olhei aqui essa camisa, nem tem o nome do cara que fez esse conceito, mas é uma camisa muito bonita. Gostaria muito que fosse, né? Mas realmente não será essa camisa do Vasco. Não temos informações de como que será o padrão da camisa do Vasco. O que a gente pode tentar chegar a imaginar é que possa chegar a se aproximar com os templates que será utilizado na Copa de 2026, já que a camisa da Nike será lançada no início do ano que vem, né? Já no ano de Copa do Mundo. Pode ser que o Vasco tenha um template semelhante às equipes que serão patrocinadas pela Nike no Mundial. Caso não aconteça agora, certamente no início de 2027 o Vasco terá o template das camisas que jogarão aí a Copa do Mundo desse ano de 2026, desse próximo ano de 2026. E a Nike vai chegar aí com um contrato de 7 temporadas com o Vasco em janeiro, estará aí no clube, muito possivelmente, ao término do contrato com a capa, no final desse ano, o Vasco já deverá anunciar imediatamente o acordo com a Nike, que já está firmado, já está tudo assinado, e a Nike é a nova fornecedora esportiva do Vasco. Por falar em capa, a capa ainda prepara um kit especial para o torcedor vascaíno, lançou nos últimos dias aí algumas camisas interessantes, teve aquele modelo Combat, um modelo retrô lá dos anos 2000, também lançou a camisa 3 do Vasco, eu ainda não adquiri essa camisa, é uma camisa que eu ainda não consigo definir se eu acho ela bonita, se eu acho ela mais ou menos, se eu acho ela feia, mas é do Vasco, a gente vai comprar, né? Com certeza aí a capa deixa um belíssimo trabalho nessa saída e vai ter um kit especial de saideira, né? Meio que uma despedida da marca italiana do Vasco. Segundo as informações que temos, é que a capa vai lançar ainda, talvez nas próximas semanas, um kit aí, assim como foi aquele do Edmundo, da camisa de 1995, quando a capa chegou ao Vasco, lá no fim de 95. Muita gente esquece que a capa chegou naquela temporada, no meio do final para aquela temporada de 95, e a capa vai lançar o modelo retrô daquela camisa. Ainda não sabemos se será a camisa preta ou se será a camisa branca. Eu acredito que seja a branca, já que naquela época muita gente tratava a camisa número 1 do Vasco, a branca, né? Ninguém lembrava que a preta era a camisa principal do Vasco.
ali nos anos 90, no início dos anos 2000, até a época ali do Eurico Miranda, até o fim do mandato do Eurico Miranda, o primeiro mandato dele como presidente, quando ele saiu em 2008, os uniformes do Vasco eram tratados como o primeiro, a camisa branca, né? Muita gente esquece disso aí, e eu acho que a capa pode lançar, talvez na cor branca, essa camisa, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, se vai vir um uniforme muito bonito, se vir como veio do Edmundo, cara, vai estar show. Já a da Libertadores de 98 eu já não gostei, achei a diferença muito grande para o uniforme tradicional, o uniforme original, que o Vasco foi campeão da Libertadores, para o modelo retrô. Comenta aí o que você espera desse kit e também qual é a sua expectativa quanto à Nike, se você gostou desse conceito Total 90 aí, que não será o uniforme do Vasco. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar do grande assunto do momento, que é a venda do garoto Ryan para o Barcelona. Segundo as informações do Joel Silva, que trouxe com exclusividade a informação que o Barcelona fez uma proposta oficial ao Vasco nos últimos dias, o valor não teria sido divulgado, mas segundo outras fontes, o valor seria considerado interessante para o Vasco e o Vasco teria gostado do que foi proposto pelo Barcelona e também ao jogador. O jogador também teria gostado da situação com o Barcelona. Segundo as informações do Joel Silva, realmente é um valor inferior à multa rescisória atual do atleta, que é na casa de 40 milhões de euros. O Vasco, aí, como todo mundo sabe, está buscando uma renovação contratual com o Ryan para aumentar a multa rescisória do atleta na casa de 60 a 70 milhões de euros. Porém, o Barcelona fez uma proposta oficial antes da renovação contratual, porque eles não são bobo nem nada, e fez aí essa proposta para ver se o Vasco aceita e consiga vender o jogador ao clube catalão. As informações que a gente tem é de que o Vasco também recebeu propostas do Porto e Shakhtar Donetsk, mas o desejo do Ryan é jogar em um grande clube lá no futebol europeu e não jogar em uma liga inferior. Segundo as informações aí, é um grande desejo do atleta que ele consiga ser negociado a esse grande clube, que aparentemente pode ser o Barcelona, que foi o primeiro time grande, realmente de peso, de quilate, fez uma proposta oficial para comprar o Ryan. Com certeza, o Porto é um time considerado grande, mas não é do nível do Barcelona, não é do tamanho, não chega nem aos pés, por exemplo, de um clube do tamanho do Barcelona, né? E com certeza, aí, na minha opinião, o Vasco pode, quem sabe, considerar sim vender o Ryan, porque é uma situação que não só depende do clube, depende também do atleta. Se o jogador entender que é bom para a carreira dele e ele quiser realmente jogar no Barcelona, ele vai ser vendido para o Barcelona. Não vai renovar o contrato com o Vasco e vai aceitar essa proposta que o Barcelona fez agora. Porque talvez, se o Vasco recusar a proposta do Barcelona e aumentar, praticamente quase dobrar a multa rescisória do atleta, dificilmente o Barcelona vai fazer uma nova proposta ao Vasco. Acho bem pouco provável. Vamos ver aí se o Vasco vai aceitar. Possivelmente pode ser uma proposta que seja na casa de 30 milhões de euros, 35 milhões de euros, mas não é pela multa rescisória atual do atleta, de 40 milhões de euros. Vamos ver se vai ter um desfecho positivo. Como a gente falou, as informações é que a diretoria do Vasco teria gostado, teria considerado boa a proposta do Barcelona e também boa para o atleta, né? Com certeza o Barcelona vai propor um salário muito alto ao jogador, isso também conta muito na negociação, não é somente a multa rescisória que conta na hora de vender o atleta, e sim quanto que ele vai ganhar no Barcelona. Certamente aí o atleta deve estar muito satisfeito com essa proposta oficial, né? Vamos aguardar, ver o que vai acontecer quanto ao Ryan, se tiver martelo batido. Mais atualizações e detalhes desse negócio vamos trazer a qualquer momento aqui no canal. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. Assim que tiver novidades, vamos trazer durante o dia mais vídeos, hein? Tamo junto. É nóis.